Fala galerinha ligada no canal, beleza, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista na área e hoje, que maravilha! Vamos falar de São Paulo hoje um pouquinho, vamos falar com um pouco de bom humor, né? Vamos tirar o peso das costas, né? Vamos tirar o peso das costas. Pra quem não sabe, o apresentador que vos fala é Trica, é Bambi, vocês chamam do que vocês quiserem, eu não ligo e não tô nem aí também, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre São Paulo e Talleres da Argentina, porque pela vitória do São Paulo, pelo abraço do Alisson do Zubeldia, o recado tá dado, né? Mas antes da gente falar de uma maneira séria, né? Esse que vos fala pede espaço aqui para chutar o balde, né? O jogo foi em Córdoba, na Argentina, era feriado lá, jogo no estádio Mário Kempes, né? Nome do jogador lendário, jogo no horário nobre, e aí você tem o torcedor do Talleres, né, arrumando confusão, com gestos racistas para a torcida do São Paulo. Não vou entrar nesse meio porque todos já sabem o meu ideal sobre racismo, o que eu penso sobre racismo no futebol e principalmente a participação da torcida nesses atos, né? Bateram também, o que o Talleres bateu não foi brincadeira. Mas eu tenho um recado pro pessoal da TIC Sports, né, da Argentina, e principalmente do Diário Olé, ali da Argentina, que trataram com certo desdém o tricampeão mundial, né? Viram como uma decadência do Talleres perder para o São Paulo. Então vou deixar um recado muito amoroso, muito sentimental para os nossos colegas hermanos. La concha de tu madre, la concha de tu madre, hijo de puta, hijo de puta. Onde já se viu? Onde já se viu? É o Talleres, eu achando que é o Boca, eu achando que é o River, é só o Talleres. Os caras nunca ganharam uma Liberta, não chegaram nem perto disso, peitando o tricampeão mundial, sacaneando com a nossa cara, né? Onde já teve momentos, né, em que o São Paulo já foi mais respeitado lá fora, né? A época do Grondona na Conmebol era outra coisa. Mas houve um bairrismo, uma opinião exacerbada de que o Talleres estava enfrentando o patinho feio do grupo, né? Então, vamos dar um chupa para os nossos amigos hermanos, né? Nesses erros de puta aí. Então, vamos seguir com o vídeo, vamos conversar um pouquinho de forma séria, porque já voltou pra concha de novo. Chega de torcedor, porque senão o bicho fica feio pro meu lado aqui, tá bom? Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo ele vai a Córdoba enfrentar o Talleres, e o Zubeldia ele tava bem impressionado, né? Já vinha de uma estreia muito fraca tecnicamente. O São Paulo estava sem o Lucas, o São Paulo estava sem o Oscar, né? O São Paulo teve suas dificuldades, o Caleri numa má fase perdeu aquele pênalti. E assim, o Zubeldia, eu vou deixar a escalação aqui em cima, ele escala o São Paulo com Rafael Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, né? Nas alas ele coloca o Cédric Soares e o Enzo Dias, jogadores de defesa. Alisson, Luiz Gustavo e Oscar como 10 mais solto ali na frente, né? E como atacantes ele deixa o Ferreira e o Caleri, né? O Ferreirinha e o Caleri. A minha visão, a minha concepção do que o jogo solicitava, o que o jogo pedia e o que o São Paulo teria que fazer, acho que o Zubeldia acertou em quase tudo. O meu único ponto de discordância do técnico do São Paulo nessa escalação é o Ferreirinha no lugar do Luciano. O Luciano tá numa má fase? Tá. O Luciano tá mal tecnicamente? Tá. O Luciano é chiliquento, gosta de confusão, gosta de um cartão? Ele gosta. Só que o Luciano ele é aquele jogador de jogo grande, é aquele jogador que é decisivo, que quando precisa dele o Luciano entrega. E eu acho que falta isso no Ferreira. O Ferreira, eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre o Ferreira, tá? Esse 3-5-2 do Zubeldia, ele era um 3-5-2 somente na escalação. Porque se vocês veem, o Cédric, ele não joga como lateral. Ele joga na segunda faixa do meio de campo. Ele joga como um meia para auxiliar o Oscar ali. Então São Paulo fecha o meio de campo com o Alisson, com o Luiz Gustavo.
Né? O Oscar ele sai do meio, ele estava travado, ele sai do meio e fica flutuando no meio de campo do São Paulo. E o Cedric, ele avança junto com o Oscar para dar qualidade no passe. Tá? O São Paulo não teve dificuldades no primeiro tempo. O Tadieres ele não conseguiu apresentar dificuldades, resistências para o sistema defensivo do São Paulo. O São Paulo não sofreu. Tá? É consenso de que não houve sofrimento por parte do São Paulo. E aí também é outro fator que eu pondero a escalação do Zubeldia como positiva. Jogo na Argentina, nego é briguento, tá? Tem a questão da catimba, da briga, jogo grande, pressão, Libertadores. A gente tem vários motivos que exigem o quê? Experiência dentro de campo. Eu vi muita gente pedindo Matheus Alves, caso o Ferreira não jogasse. Eu vi muita gente pedindo Lucas Ferreira da base. Vi gente pedindo Rian Francisco. Gente, não é jogo para os meninos da base começarem jogando agora. Não é jogo. O Zubeldia, ele comete um erro no começo do ano em que ele não dá minutagem para os garotos no Campeonato Paulista. Os meninos deveriam ser preparados no Paulista, não agora. Então eles não podem ser preparados numa Libertadores, num torneio que é a menina dos olhos para o São Paulo. O Zubeldia vai ter que resolver essas questões no Campeonato Brasileiro. Tá? O São Paulo ele tem um lance, agora eu vou falar do Oscar e do Ferreira. Cara, que jogador é o Oscar? O Oscar ele encontra passes e lançamentos com uma simplicidade, uma calma, uma técnica que você não vê todos os dias. Baita contratação. Acho que ainda precisa entregar mais, porque é um jogador que ganha 2 milhões de reais, né? O São Paulo paga metade, a outra metade quem paga é o patrocinador. Mas é um jogador que ganha 2 milhas por mês, tá? Então, ele, no que é o futebol brasileiro, né? Ele tem a obrigatoriedade de entregar resultado, ele precisa entregar resultado. E aí ele encontra o passe para o Caleri desloca o goleiro, né? E num lance muito parecido com aquele gol contra o Botafogo que ele perde no ano passado. E aí ele faz o gol. Gol esse que estava impedido, né? E agora eu vou falar do Ferreirinha. Meu amigo, o jogador brasileiro, ele... Acho que eu tenho licença poética para falar um pouquinho, porque hoje eu não sou jogador, mas eu jogo. Gente, o ponta brasileiro é inacreditável. Como o ponta brasileiro, ou ele corre ou ele pensa. Ele não consegue. O ponta brasileiro, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E o Ferreirinha, assim, ele foi de uma burrice no lance, de uma infelicidade, né? De uma infelicidade que o Oscar ele só cruza a bola pro Caleri, porque o Ferreirinha perde a bola e ela sobra pro Oscar. O Ferreirinha não toca o lance pro Oscar. Né? E aí entra o meu descontentamento com a escalação dele. O Ferreirinha ele não sabe a hora de passar, na hora de passar ele chuta, na hora de chutar ele passa. A tomada de decisão do Ferreira é muito fraca mesmo, e acaba anulando muitos ataques, e a qualidade de finalização, o Ferreira tem uma dificuldade muito grande para chutar gol. Muito grande para chutar, então acaba... Ele tá num momento assim de baixa técnica muito grande. Por isso a minha preferência era o Luciano, tá? Ele é tão infeliz no lance que se você pega e ajusta o lance frame a frame, quadro a quadro, né? O Oscar ele fica impedido duas vezes, né? A ponto do desespero do Ferreira. São Paulo leva o resultado para o segundo tempo, um empate. Né? Acredito que não foi um mau resultado, visto tudo o que aconteceu na Argentina. Tá? Não via como um mau resultado. O Tadieres, na minha concepção, é o segundo time mais forte do grupo. O primeiro é o São Paulo, depois eu vejo o Tadieres e o Libertad do Paraguai. Né? E o São Paulo ele não poderia perder o jogo. Se o São Paulo empata o jogo, ele tira 2 pontos do Tadieres em casa, né? Então, tem o segundo tempo, o Zubeldia faz algumas alterações. Né? Existe aí já uma mudança de comportamento tanto do Tadieres quanto do São Paulo. Os dois times vão para a trocação no segundo tempo. Tá? Eu vou deixar as estatísticas aqui para a gente ter uma noção. O São Paulo ele chuta a bola 3 vezes no gol do Tadieres. Tá? Tem um chute do Cedric com a cabeçada do Arboleda, que o goleiro faz uma bela defesa. Né? E aí depois o zagueiro aproveita para tirar em cima da linha depois.
E tem o lance do gol do Alisson. Né? O Tadieres chuta uma bola no gol que o Rafael faz uma boa defesa. Ponto. O Tadieres ele tem 17 chutes ao longo do jogo. São 8 chutes que vão para fora, 8 chutes travados, né? Que não são finalizados, a finalização não chega ao gol, ela é travada no meio do caminho, e somente um chute a gol. Né? Lógico, depois do gol, você nota um cansaço do Caleri, você nota um cansaço do Luiz Gustavo, o São Paulo começa a baixar as linhas, traz o time, recua o time, e o Tadieres vai para cima. E aí o torcedor, né, ele começa a questionar, tá, mas pô, tá ganhando, mata o jogo, né? Não dá chance pro azar, não dá sopa pro azar. A questão é que o São Paulo fazia um jogo fora de casa com um adversário que historicamente dava trabalho pro São Paulo. Eram 6, né, eram 6 jogos com 2 vitórias do Tadieres, 3 empates e 1 vitória do São Paulo. Então, com essa vitória, o São Paulo chega a um histórico de 7 jogos contra os caras e um equilíbrio absoluto. São 2 vitórias para cada lado e 3 empates ao longo do histórico do confronto. Né? E o Tadieres, ele vai para cima, vai no desespero. Né? Tem o Benavides, que pega um rebote aos 30, 35 do segundo tempo, chuta para fora com certo perigo. O atacante deles também, não me recordo se é o Sousa ou o Girotti agora, que chuta uma bola próximo da pequena área, que vai para fora, o Rafael só olha. O São Paulo deu uma segurada, o São Paulo se segurou. No fim do jogo a gente tem uma vitória maiúscula do São Paulo. Tá? E no momento do gol do Alisson, né, o Cédric cruza a zaga, afasta a bola que vem no pé do Alisson que chuta. Não é um grande chute, tanto que, na minha opinião, o goleiro falha. Né? O goleiro ele espalma a bola para dentro, ele vai com aquela famosa mão de frango. Né? Então, espalmou o lance para dentro, para nossa felicidade, para nossa alegria, como diz o meme. E o São Paulo sai com os 3 pontos. Visão, tá, de Copa. O São Paulo ele tem o melhor cenário possível. Por quê? O São Paulo ganhou do seu grande desafeto no grupo, do time mais forte, né, tirando ele mesmo, São Paulo, na casa do adversário. Então o São Paulo rouba 3 pontos do adversário. O São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima, que é o time mais fraco da chave, nessa próxima quinta-feira. Né, o jogo às 9h30. É um jogo que o São Paulo ele pode sair já da segunda rodada com uma classificação já premeditada, né? 6 pontos em 2 rodadas e depois ele só vai mantendo a vantagem que ele tem. Tá? Inclusive o São Paulo ainda teria que pegar o Libertad em casa, o Libertad fora e principalmente o próprio Alianza mais uma vez. Tá? Vamos falar um pouquinho do gol do Alisson. O gol do Alisson ele me dá um recado, e acho que dá um recado para todo torcedor do São Paulo. Tá? Existem 2 torcidas do São Paulo, a torcida que vai no estádio e a torcida das redes sociais. Tá? O torcedor que vai no estádio ele consegue captar e entender certas nuances apenas que você vai notar no campo. O torcedor da rede social é aquele torcedor que liga a TV, desliga a TV, liga a TV, desliga a TV, que não tem um conhecimento tão aprofundado do que o campo fala, do que o campo pede, de como os jogos estão acontecendo. Tá? Quando o Alisson faz o gol, ele vai correndo que nem um louco para cima do Zubeldia. O Zubeldia também abraça ele. Né? Os titulares vêm, se amontoam também ali os reservas e o recado fica claro. O time está fechado com o treinador. O time está fechado. O Zubeldia ele tem alguns erros na minha visão, né, na coerção, na condução do trabalho. O Zubeldia, ele é teimoso em algumas teses, né? O uso de base principalmente. Mas já dá para notar que o Zubeldia, de teimosia, ele não morre no trabalho. Porque você vê que o Zubeldia, ele começa o ano no 4-4-2, ele vê que o sistema não fecha bem, né? O São Paulo fica muito exposto defensivamente, a zaga também vai mal. Ele troca para um 3-5-2, ele joga um 5-3-2, ele tem as variações táticas, o time não está entregando bem, não está performando bem, mas de teimosia ele não morre, ele vê que quando está apertando, está ficando difícil, ele vai trocando. Né? E isso é muito bom, porque pelo menos a gente entende que o cara está tentando. E assim, sabemos que o Zubeldia não tem o time do ano passado. O São Paulo teve 17 saídas de atletas e 4 chegadas, um saldo de menos 13.
até por conta de tudo que o Zubeldia tem enfrentado, tudo que o clube tem enfrentado, crise, questão financeira, que serão assuntos para outros vídeos, mas dentro, né, da coerção Libertadores, dentro do esquema Libertadores, dentro do que a Libertadores representa, vou deixar até uma imagem aqui para vocês darem uma olhada, o Zubeldia entrega. O Zubeldia até o momento ele tem 9 jogos na Libertadores, são 4 vitórias, são 5 empates, né? Creio que seja isso, se eu não me engano. Ele faz 11 gols, ele toma 12 gols e ele não tem derrotas. Quando ele sai para o Botafogo, né, somente pelo gol de pênalti. Né? E ele ainda teve perto de passar pelo Botafogo caso o Lucas não tivesse errado aquele pênalti. Então é um técnico que demonstra, não por performance, que conhece a competição, ele demonstra por resultados. Tá? E agora vai um recado para a mídia daqui, né? E para o torcedor são paulino de redes sociais. O torcedor são paulino de redes sociais, ele tem uma questão que ele entende que o São Paulo ainda é o São Paulo do Tele, que o São Paulo ainda é o São Paulo do Marcelo Portugal Gouveia, do Juvenal Juvencio, que era uma referência no Brasil, que estava a quilômetros dos outros clubes. Gente, o tempo passou. Estamos falando de 2, 3 décadas e meia. Tá? São Paulo do Tele, eu não era nem vivo. Não estava nem vivo na era Tele. Né? E assim, eu era vivo na era Marcelo Portugal Gouveia, na era Muricy Ramalho, na era Paulo Autuori, mas o modo como o futebol era entendido, os valores aplicados, o modo como havia necessidade de... era tudo muito diferente. Hoje o São Paulo ele é no máximo, um coadjuvante de primeira linha. Hoje, protagonistas no futebol brasileiro, a gente tem 3. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. O resto é coadjuvante, tá? Então, falta o torcedor ter essa noção, falta o torcedor entender a situação financeira que o São Paulo está, em que o Zubeldia hoje é o melhor nome, porque não dá para ficar trocando muitos trabalhos. Né? É o Zubeldia que precisa também dar resultados. Vejo que essa vitória ela tem dois pontos. O ponto emocional, o ponto anímico e o ponto de entrega de jogo. Na entrega de jogo não foi uma grande apresentação. No ponto anímico, o Zubeldia acho que pode ter tido a sua virada de chave. Né? Resta saber como que vão ser os próximos capítulos. São Paulo que enfrenta agora no fim de semana o Atlético Mineiro nesse domingo. Provavelmente vai poupar jogadores, o elenco é pequeno. E depois vai enfrentar o Alianza Lima. O São Paulo que... Vou deixar a imagem aqui em cima. Ele é líder do seu grupo na chave da Libertadores. Né? Tem São Paulo e Libertad, que também ganhou do Alianza. Né? E ali a gente tem Talleres e Alianza como os 2 últimos da chave. Tá? Fica o recado. Respeitem o tricampeão mundial. Respeitem um dos maiores vencedores aqui no Brasil. Olé e Tique. Né? Um beijo para vocês. Galera, meu nome é Fernando. Esse foi mais um Zona Mista. Espero que vocês curtam o canal. Comentem, compartilhem. Se inscrevam e ativem as notificações. Ah, e já tem vídeo do nosso Coringão, hein, pessoal? Aquele abraço.